que a publicidade brasileira não representa o brasileiro? Essa é a pergunta-chave do 4º episódio do Cadeira na Calçada. E para responder, reunimos Elton Simões e Yuret Khalil numa conversa onde a inclusão é a estrela principal. E você, se sente representado na comunicação? Puxa a cadeira, entre na prosa. Bom, eu tenho dois caminhos, que é a área da comunicação e a área do teatro. Né? E eles foram começando paralelamente até se cruzarem. Eu já trabalho com comunicação há 20 anos, ai meu Deus, e nesse caminho eu fiz teatro, e o teatro foi essencial para me tornar a pessoa que eu sou e poder me entender como pessoa no mundo, e aumentar minha capacidade como profissional, como cidadão, como ser humano. E dentro do teatro eu criei uma personagem, que é uma drag, que se chama Divina Raio Laser, que existe há 16 anos, e ela me trouxe o olhar da diversidade. E isso culminou há 4 anos, eu abri a Mosaico, que é a primeira agência com foco em diversidade do país, assim. Achei sua trajetória tão bonita que eu tô até pensando e repensando como contar a minha, porque é sempre um exercício de fabulação sobre como a gente vai falar e refletir o caminho que a gente trilhou até chegar aqui, mas eu acho que eu posso começar quando eu era muito novo e era uma pessoa muito curiosa e tentava encontrar respostas para muitas coisas, e um dos lugares onde eu encontrava era na banca de jornal de dois tios meus, onde eu ia passar um dia em que eles estavam trabalhando e eu estava me divertindo, era como se fosse a minha Disney. E eu notei que, de alguma forma, as notícias faziam parte da vida das pessoas de um jeito tão íntimo e tão intrínseco, eu queria fazer parte daquilo. Aí o sonho de menino virou profissão, virei jornalista, dentro desse métier de transmitir às pessoas o que acontece no mundo. Também é muito importante de se contar aquilo que acontece com a gente e de que forma que a gente se comunica e se conecta com o mundo. Sempre fui alguém apaixonado por tecnologia, a tecnologia, não a ideia dos bits e bytes e como aquela coisa muito técnica é formada, mas como ela consegue conectar as pessoas, e isso de alguma forma é apaixonante, e é apaixonante ainda hoje. Me enveredei por essa área, mas em algum momento nunca deixei de ser uma pessoa negra, um homem negro num lugar majoritariamente formado por pessoas que não são similares a mim, e em algum momento alguém me pediram para refletir a respeito disso. Era algo que eu já tinha pensado a minha vida inteira. Eu acho que você deve ter alguma ideia de como é ser assim, e eu percebi que tinha muito valor contar as várias reflexões que eram feitas por pessoas como eu e que não tinham tido voz até aquele momento, e ainda hoje não continuam tendo tanta voz quanto deveriam ter. Nossa, você comentando, eu me lembrei de um caso que aconteceu, acho que faz exatamente quase 20 anos, nos meus primeiros estágios, que eu morria de medo. Eu estava num momento de descoberta, assim, nossa, eu já sabia que eu era gay, né, já tinha exposto para minha família, tudo, mas no ambiente de trabalho era algo inimaginável. Que eu falasse assim, olha, sou gay, não sei o que, eu tinha medo que me demitissem. Era real, eu falei, gente, vou ser demitido. E que absurdo, né, que era, Sim. que horror. Curiosamente, eu nunca tive que dizer pra ninguém que eu era negro. Sim, verdade. Eu acho que isso sempre fez parte de quem eu era, das coisas que eu fazia. Imagino que tenha sido desafiador, não só para você, mas para as pessoas que estavam no seu entorno. Pelo caminho que eu optei em relação a trabalhar com publicidade, com comunicação, é um ambiente mais aberto quando comparado ao engenheiro, a um advogado. Né? Então, eu acho que eu tive muito mais facilidade naquela época do que outras pessoas em outras funções. Mas mesmo assim, existia, o preconceito existe, né? E eu tinha esse medo, esse temor, que às vezes, tipo, no ambiente que eu estava, talvez fosse desnecessário, mas pela sociedade que estávamos inseridos ali, já tinha um medo, tipo, meu Deus do céu. Isso traz uma questão que é muito do LGBT, é que ele precisa se mostrar melhor que os outros. Que eu acho que é muito parecido também, né, com pessoas negras, tipo assim, eu preciso mostrar o meu valor, porque olha aqui, eu vou ser o melhor nisso, eu quero, porque a qualquer momento pode chegar alguém e, sei lá,
tontar por alguma coisa. Hoje em dia, a gente tá muito mais tranquilo, assim, claro que depois de, sei lá, 20 anos trabalhando, a gente se torna muito mais maduro e sabe que a gente não precisa mostrar nada pra ninguém. É aquela ideia de pertencimento, a ideia de que você tem que primeiro provar que você é capaz de estar plenamente navegando com as mesmas ferramentas que qualquer outra pessoa. E depois é a ideia de que você pode fazer com excelência aquilo que todos os outros fazem com excelência, em maiores problemas, maiores limitações. Exato. Essa questão de pertencimento, dentro de agências de publicidade, antigamente, né, hoje está mudando alguma coisa, graças a Deus e graças à evolução das pessoas, eram ambientes muito machistas, né, aquele ambiente branco, cisgênero, hétero, e eu me sentia às vezes, eu não conseguia participar das conversas, nem dos brains, assim, né, dos brainstorms que tinham, porque era uma cabeça muito masculina, assim, era algo que não fazia parte do meu mundo, e a gente tinha um certo cuidado de, eu vou falar isso, eu tenho que moderar o jeito que eu boto a perna. E um dia, uma colega minha de trabalho, ela chegou pra mim e falou assim, Kalil, cuidado que você tá rebolando demais. E eu, tá, não, obrigado, beleza. Imagina, eu falei, obrigado, amiga, tá, vou cuidar, eu rebolar menos. Eu falei, meu Deus. Né? E na época eu não tinha visto o quanto isso é uma agressão, né? Tipo, gente, deixa eu rebolar, eu ando assim. E não é que essa pessoa era uma pessoa, nossa, uma pessoa homofóbica, era uma pessoa que também está dentro de um universo, uma estrutura que ela pensando, não, tem que cuidar para não ser tão afeminado. Ela queria, com esse comentário dela, que o colega dela, eu, fosse aceito no ambiente e que pudesse ascender na carreira dentro da agência. Sim. E o pessoal, eu comento isso, tipo, nossa, mas como ela foi capaz de fazer isso? Gente, não, ela é tão vítima quanto eu dessa estrutura. Nisso vai passando o tempo e a gente vai, tipo, peraí, eu posso ser quem eu quiser, né? Tanto é que, inclusive, nessa mesma agência, eu super ascendi na carreira, né? Cheguei em posição de gerência e numa festa de final de ano, eu me montei de divina e foi maravilhoso, né? Que todo mundo reconheceu o meu outro lado e foi uma ótima recepção, assim. Mas isso diz muito respeito à comunicação, porque, de fato, no fim das contas, a comunicação é um canal, é um meio entre duas pessoas, entre duas populações, entre dois lados que querem se conversar. Essa conversa, esse tom de voz e esse conteúdo que é transposto de um lado para o outro, ele, no fim das contas, passa pelas mudanças sociais que acontecem no Brasil. Não dá pra gente fugir das mudanças que acontecem na rua, porque no fim das contas, a conversa que a gente tem que levar para o público é o que acontece na sociedade. E ainda que a gente veja diversos problemas no mundo da comunicação, é inegável que aconteceram algumas mudanças, mas elas não estão dissociadas do que acontece na sociedade brasileira. É um país muito jovem, é um país muito recente, em que as mudanças aconteceram praticamente ontem, se a gente comparar com outras nações. A nossa independência está fazendo 200 anos agora, a abolição da escravidão aconteceu há pouco mais de 130 anos, a República não é muito mais velha que isso, a gente teve 2 ditaduras no meio desse caminho, várias interferências políticas. Pode parecer coisas que são muito distantes do papo de diversidade, mas para algumas pessoas, comida no prato, ter a certeza de que vai ter comida no prato, e a comida no prato é simbólica de tudo, de uma certa estabilidade social, é um fator emancipador para que se vá buscar outras coisas, até que em algum momento a gente vá buscar representação nos meios de comunicação. Mas essa questão de que hoje a gente percebe essa evolução, isso foi muito impulsionado pelas redes sociais. As redes sociais fazem parte, o 100% da comunicação hoje em dia, né? Se as marcas estão inseridas, né, os setores de marketing, as agências, elas precisam se manter vivas. Para isso, elas precisam evoluir ouvindo o que as redes sociais estão pedindo. Né? Imagina que no passado, e até hoje ainda, mas homens criavam a campanha do Dia da Mulher. Homens brancos criavam algo relacionado ao mês da consciência negra. Homens cisgênero e héteros criavam algo relacionado ao mês do orgulho. Falei, gente, como assim? Essas pessoas, como é que elas vão trazer a verdade se não são elas, se não é o lugar de fala, se não é a trajetória, se elas não são pertencentes desses nichos? Eu acho que as redes sociais, elas evidenciaram algo que as agências de comunicação, as redações, as agências de PR,
e todos os outros players de comunicação não tinham se tocado de que, de alguma forma, as pessoas são plurais e elas querem se ver no que é feito, e se elas não se verem no que esses grandes players fazem, elas vão para um outro lugar. A comunicação nada mais do que um meio de caminho entre um emissor e um receptor. E se, de alguma forma, o receptor não tiver em linha com o que o emissor está dizendo, e não vê a verdade, como você mencionou, nas palavras que ele diz, por que eu vou conversar com você? Eu posso conversar com qualquer outra pessoa. E se eu não me vejo representado na campanha que determinada marca criou, por que eu vou comprar dessa marca? Por que eu vou usar esse produto? Eu vou adquirir um produto ou um serviço de algo que eu me sinta pertencente naquela comunicação, naquela conversa, naquela conexão. Se me trouxe verdade, interessante, falou comigo, está realmente falando comigo. Então, vou comprar essa margarina, vou abaixar esse aplicativo, vou assinar esse serviço. Sim. Né? Vou pegar até um cafezinho aqui. Essa conversa aqui tá bom, né? É muita coisa, gente. É muita coisa. Num passado não tão recente, a gente tinha um grande megafone da mídia tradicional e ele não tinha rivais. Ou as pessoas se comunicavam com aquilo que era dito, ou elas não se comunicavam com nada. A partir do momento que as redes sociais fizeram com que cada um pudesse ter um micro-megafone, e esse micro-megafone impacta, de alguma forma, os vários nichos das pessoas, fez com que as pessoas se enxergassem como comunicadores, e que as marcas vissem nessas pessoas comunicadores que pudessem falar com outros públicos. E é inegável que as redes sociais são um fenômeno da tecnologia, mas só que a tecnologia não parou e não estacionou por aí. Como inteligência artificial, ela consegue replicar muita coisa do que é feita por um ser humano, mas ela replica aos olhos de quem produziu aquela tecnologia, que geralmente são pessoas hétero, cis, brancas, que trazem muito da sua bagagem e não fazem nem por mal. De alguma forma, esse algoritmo, essa tecnologia é embebecida por essa visão de mundo. Num universo em que essas tecnologias se tornarem preponderantes e começarem a ditar a forma como a gente se comunica, é possível que muita gente fique de fora, se a gente não começar a fazer uma discussão a sério de como a inclusão se dá, inclusive no controle desses vários veículos e no controle da produção dessas várias tecnologias. Tem até uma anedota dentro do mundo da tecnologia que, um tempinho atrás, quando as pessoas jogavam gorila no Google, ele mostrava imagens de pessoas negras. Aconteceu isso porque alguém que produziu esse algoritmo de reconhecimento não se deu conta, porque não se colocou no lugar das pessoas retratadas, e de alguma forma isso mostra que o mundo em que a gente está foi construído de uma forma, e se as plataformas tecnológicas que representam esse mundo não fizerem algo para equalizar as coisas, esses preconceitos vão continuar sendo reproduzidos e repassados adiante, e a gente vai continuar achando que é uma coisa da paisagem, é uma coisa que se reproduz. E isso pode vir a acontecer no metaverso, na inteligência artificial, no Web 3.0. Inclusive, o exemplo que você deu do Google me lembrou de um exemplo também. A Mosaico, a minha agência, nós lançamos uma pesquisa com foco em traçar perfil de creators lésbicas. E era a mesma coisa, quando você colocava a palavra lésbica no Google Images, só vinham imagens hipersexualizadas, né? Então, é aquilo, né? Quem que tá por trás dos algoritmos? Né? Que inteligência é essa artificial? Antes de ser artificial, a gente precisa de uma inteligência natural, uma pessoa, um ser humano por trás disso, nessa empresa. E esse ser humano precisa, na real, precisa ser vários tipos de seres humaninhos, né? Cada um representando um grupo. E a gente pensa muito em duas questões. Temos aqui um grupo racial e um grupo de gênero e sexualidade. E é muito mais do que isso. Né? Dentro do racial, temos pessoas pretas, indígenas, grupos minoritários de etnias historicamente prejudicadas. Dentro daí de gênero e sexualidade, não existe só o gay, LGBTQIAPN+. E o pessoal, nossa, mas a cada ano aumenta as siglas? Sim, né? Porque a gente precisa representar essas pessoas, incluir elas na sociedade. Né? Então mostrar, existe
lésbica, bissexual, pessoas trans, gays, pessoas queers, intersexo, assexuais, pansexuais, não binários e mais. Nós temos uma diversidade de padrões de corpos, PCDs, que hoje eu vejo como um dos grupos que é mais invisibilizados em agências, empresas e na publicidade. PCDs, pessoas gordas, a questão da diversidade etária, né, geração prateada, né, a gente está com uma população que está envelhecendo. E além disso também tem a diversidade social, então grupos periféricos. A diversidade geográfica, né? Não é só eixo Rio-São Paulo, a gente tem região norte, que é uma região que praticamente é ignorada dentro do Brasil. Além disso, tem os imigrantes, enfim, várias verticais de diversidade. Então, é necessário as empresas terem essa ciência dos recortes diversos que existem para poder incluir essas pessoas em suas equipes, em seus times. Né? Então, realmente, desenvolver um algoritmo que faça com que essa inteligência artificial traga resultados reais, e a realidade é diversa, resultados que reflitam a sociedade, e a sociedade é diversa. Mas é curioso porque você mencionou tantas diversidades, tantas nuances de pessoas. É muito incrível pensar que a comunicação era feita apenas para uma certa categoria de pessoas, e por essas pessoas, como ela refletia tão pouco a diversidade que a gente via no Brasil, e dessa forma era muito pobre campos em que ela podia tocar em termos de narrativa, em termos de histórias sendo contadas, em termos de como se conectar com as pessoas. Para um comercial de carro, antigamente, que era focado para um público específico, como o exercício que alguém que não tinha aquelas qualidades, aquelas características físicas, tinha que fazer para conseguir se conectar com aquele produto. Como eu vou me colocar no lugar dessa pessoa que está dirigindo esse carro, se ela não tem nada parecido comigo? Eu tenho que fazer um esforço muito grande para me ver ali. Como é que você é capaz de ter um carro? Não é para mim. Não é para mim, não é. Essa vida não é minha. Né? Então, e é bem isso. E daí as redes trouxeram voz para essas pessoas. E, gente, eu posso dirigir, eu posso ter um carro, eu posso ter o que eu quiser. Mas você mencionou tantas diversidades, tantas nuances. Cabe todo mundo dentro da comunicação? Você acha que é possível que toda essa diversidade habite uma peça, uma reportagem, um job, por assim dizer? Existem as intersecções, e daí nisso a gente pode ter um profissional que é uma mulher preta, lésbica, PCD. Né? Então a gente já tem uma inclusão pelo menos de 4 verticaizinhas aqui num profissional. Né? Então, se toda empresa fizesse isso, para realmente a gente conseguir um percentual de verdade, para a empresa refletir sociedade, para a minha empresa ser inclusiva, para ela não ser só diversa, mas para ela ser inovadora. Né? A diversidade traz inovação. Um time diverso tem diversas ideias, diversas formas de mudar processos, de trazer soluções. Então, no momento em que, de fato, toda empresa perceber que investir em diversidade não é caridade, mas uma necessidade do mercado para ela continuar existindo, daí ela vai mudar o foco. Acho que em algum momento a gente está perto disso. Vai demorar, porque existem muitos grupos que ainda o ideal seria ser aquela família nos 50, né, totalmente branca, cis, com sotaque carioca representado. E as pessoas que assistiam a esses comerciais, elas queriam ser aquelas pessoas de fato, porque é aquilo que a televisão mostrava, é aquilo que o outdoor aparece. Né, e todo mundo quer se ver. Então, com as redes sociais, com toda essa movimentação da pessoa se empoderar, né, e se reconhecer como uma pessoa preta, uma mulher lésbica, uma pessoa que é do Acre, enfim, falar tipo, orgulho, eu sou deste lugar, eu sou desse jeito. Então isso mudou, assim, eu posso me aceitar, eu posso ser quem eu quiser. Vendo você falar da família Margarina, e que todas as pessoas que não se enxergavam nessa família tinham que, de alguma forma, aspirar a ser essa família, porque elas não tinham outra visão, outra possibilidade, eu tendo a discordar um pouquinho, porque eu acho que as oportunidades em que pessoas minorizadas que não podiam se ver nessas imagens hegemônicas expressavam seu orgulho, elas existiam aos montes.
estreou ontem no festival aqui de São Paulo, chamado Inédit, um documentário sobre o baile Chic Show. Era um baile que chegou a trazer figuras naquele momento que eram as mais bambambãs do mundo da música. Tinha James Brown, Nina Simone, Gilberto Gil, todo mundo tocou aí, e ele lotava, e era uma coisa que passava ao largo do olhar da grande imprensa, das grandes agências, e não é como se as pessoas negras que iam àquele lugar quisessem ser a família Margarina, é que elas não tinham a outra opção de se ver representadas diante da mesa comendo uma margarina naquele momento. Sim. Mas elas continuavam se sentindo muito orgulhosas, mas ocupando pequenos espaços, mas espaços resistentes. Eu acho que o que hoje em dia existe é uma massa crítica muito maior, porque o poder de consumo aumentou, e quando você pode... Exato. Botar a cabeça para fora da água, respirar um pouquinho, você começa a aspirar outras coisas que não a sua própria sobrevivência, e aí você começa a se impor e a impor aquilo que sempre foi comum na sua casa. Talvez a gente não vai comer margarina, todo mundo em volta da mesa, como aquela imagem diz que a gente tem que fazer. Talvez tenha um cara no sofá, outro ali na cama, talvez nem tenha mesa na nossa casa, mas o lance de que aquele produto ele representa a família tradicional brasileira, hoje em dia ele cai em desuso porque as pessoas olham para si e elas estão muito mais empoderadas com o que elas creem que são elas mesmas, de onde elas vieram, que elas podem olhar para aquilo e falar assim, eu não vou comer uma margarina que não é feita para minha família, já que nenhuma daquelas pessoas que estão em volta da mesa representam as pessoas que estão na minha família. Eu não vou comprar um carro cujas imagens que são usadas para vender esse carro mostram que ele não é feito para mim. Eu acho que, de alguma forma, o que a gente está vendo é uma crise da narrativa única. E agora eu acho que o jogo virou, sabe? Se as empresas não olharem para a sociedade e, de alguma forma, tentar abraçar toda essa diversidade, essas empresas não vão conseguir conversar com esse consumidor que, hoje em dia, é muito mais orgulhoso das suas raízes, de onde veio e de quem ele é. Exato. E o bom que nisso... existem as grandes empresas que estão aí há décadas, e se elas não se adaptarem a esse mundo, esse admirável mundo novo, que é o que sempre existiu, muitos grupos que antes eram marginalizados, eles estão cada vez mais muito articulados, muitos se tornando empresários e criando essas empresas, e desenvolvendo esses produtos que fala sim comigo, que fala com o meu grupo, que fala, né, eu crio um produto que realmente é para mim, pro meu tipo de cabelo. Nossa, tal marca nunca desenvolveu. Peraí, esse grupo agora tem. E é pro meu cabelo. E fala comigo. E esse acerto de contas não tem a ver com revanchismo, tem a ver com uma igualdade de oportunidades. Dá uma luz para que, de alguma forma, seja menos difícil para pessoas que, como nós, estão entrando agora nesse grande mercado da comunicação. Uma dica que eu acho que é muito importante é você buscar os seus iguais, quem está junto de você mesmo, e criar grupos para você se fortificar. Isso em relação a abrir uma empresa, ou um coletivo, ou uma house de drags, assim. É realmente de você olhar, buscar os seus iguais, se fortificar, porque ninguém faz nada sozinho. Eu já tinha essa questão de, tô em grupos, mas eu não via o quão de fato era muito importante. É realmente de buscar quem era igual a mim e o quanto a minha identidade é importante. De quem realmente, como é importante saber quem eu sou e o que eu quero. Você importa. Exato. Né? Então isso é uma coisa que eu acho que vale muito assim como um recado, tanto pro Kalil do passado, ou como para qualquer pessoa de um grupo que não se sente representado, ou que tem uma vontade, um desejo, né, e de fazer. Faz. Se você tem uma ideia, se você tem uma mensagem, se você tem algo para passar adiante, liga a câmera do celular e vai. Acredita. Traz a tua verdade, porque com certeza vai ter alguém no outro lado, nessa imensidão de redes sociais, de plataformas, que vai se identificar com você e vai dizer, nossa, me identifiquei, tô contigo. E hoje em dia é muito mais fácil de isso acontecer dentro de ambientes corporativos, porque tem mais pessoas pretas e pardas nesses ambientes, que é a ideia do aquilombamento, de se juntar e se unir a pessoas semelhantes para trocar ideias sobre como foi difícil, como foi complicado,
passar por um processo, encontrar caminhos para lidar com tudo aquilo, ou só para tomar um café. Essa construção, essa emergência, essa efervescência da diversidade não pode ser encarada como um trabalho solo, só dessas pessoas. As empresas em que elas estão inseridas, elas têm que fazer uma certa lição de casa, de criar um ambiente favorável para que seja possível essas construções, essas aproximações e essas interações, e tem que estar disposta a trazer pessoas assim, e saber que vai ter um ruído, mas para a comunicação, esse ruído e essa fricção é essencial para que novas ideias, inovações, como você já disse, sejam criadas e que, de alguma forma, o resultado vai ser muito mais rico do que se ela fosse pensada por cabeças que pensam muito parecido e não estão abertas a ideias diferentes e que podem ser contraintuitivas para essas pessoas, mas que fazem muito sentido para muitas outras pessoas. E outra coisa também que é muito importante, apoiar o outro. Os colegas de profissão, de nicho, de batalha, os amigos, tipo assim, apoiem seus amigos, né? Comente conteúdos. Uma coisa que eu falo muito pros creators é isso, né? Tipo, nossa, se você tem pessoas contigo que estão torcendo por você, fala com eles, tipo assim, comentem, engajem, dê apoio, motive. Isso é muito, não é só questão pensando num negócio, isso é em relação à vida. A gente tem que se apoiar e se motivar uns aos outros, né? Então, isso principalmente para grupos minoritários. E uma coisa que eu acho importante para falar para as empresas, mude o seu olhar, siga pessoas diferentes de você. Né? Se você é uma pessoa branca, siga pessoas pretas, e não só pessoas pretas, siga pessoas LGBTs, pessoas PCDs, pessoas gordas, pessoas 60 mais, né? Comece a abrir esse olhar e se perceber que mundo é esse, como é que são essas vidas, como é que são esses olhares. Então a diversidade começa no nosso feed, nossa timeline de vida. Então se ainda não tem uma vida que eu posso ter amigos diversos ou contratar funcionários diversos, que pelo menos eu acompanhe a vida de pessoas diversas. E agora a gente está se acompanhando. Né? Eu espero que sim, me segue, hein? Vou te seguir. Sigo de volta. Sigo de volta.